você não usa anabolizante? Eu já usei, entrei também, foi o pecado, outro pecado que eu cometi. Mesmo? Esse foi o pior de todos. É mesmo? Esse foi o pior de todos. O uso de anabolizante foi a Com pior certeza, coisa que você fez com na sua certeza. vida. Porque aí você tá injetando. Primeiro que você tá, olha só, você tá mutilando, está se machucando, causando um dano físico em você, para injetar uma substância que não é natural, que não foi feita para você recebê-la, certo? Não do jeito que a gente faz, né? Buscando hipertrofia. Porque tem tratamentos através de esteroides, que são saudáveis, inclusive. Tem pessoas que precisam fazer tratamento com esteroide desde sempre. Isso, do ponto de vista medicinal, é ótimo, né? Tem estudos sobre isso. Mas eu falo do uso esteroide não existe à toa. Exato. Ele existe por uma função médica. Exato. O problema, de novo, é a distorção. É querer usar para músculo, para ter performance, entendeu? Pra gente querer ficar grande e trincado. Né? Então, de novo, a gente acaba invertendo a motivação do negócio. E aí você se machuca, você mutila seu corpo para injetar uma substância que não foi feita para ser consumida naquela quantidade que as pessoas, né, geralmente consomem. E aquilo muda o seu psicológico. Sua mente passa a operar de um modo diferente. Você vira outra pessoa. Porque você está mexendo muito com a sua libido. Libido, ela é a regra de ouro para o homem. Assim. O homem que tem controle sobre a sua própria libido, que ele não tem nada deturpando a sua libido, fazendo com que ela funcione de forma errada, esse cara consegue ter um autocontrole absurdo. E aí ele consegue tomar as melhores decisões e ter uma vida melhor. O esteroide, quando ele é consumido de forma exacerbada, ele muda isso também. Então ele vai fazer sua libido operar de uma forma diferente, que por sua vez, como seus hormônios vão operar no modo totalmente turbinado, você vai estar com muito mais força, mais exposição, uma recuperação muscular maior. E isso vai mexer com o seu cérebro, que vai te fazer se sentir uma espécie de super-homem, entende? E aí você acaba entrando numa espécie de limbo, onde você quer viver para satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Eu, na minha mente, eu tinha que pesar 110 quilos e ficar trincado, porque eu tinha que subir num palco e disputar e ser o melhor, para pegar um troféu de plástico. Eu já cheguei a pensar isso, eu achava que eu ia competir. Quando eu comecei a ficar conhecido na internet, que teve aquela explosão, eu pensava que dali eu ia criar um projeto para isso, para competir. Né? E eu dependia dos esteroides para isso. Eu falei, agora é hora de eu fazer um acompanhamento sério, com esteroide, com um profissional bom, né? Para voltar minha vida para isso, para ser um atleta pró disso daí. Quando eu comecei a consumir os esteroides, eu fui percebendo à medida que o tempo passava, e aí a minha mulher tem papel fundamental nisso daí, porque foi ela que me despertou para eu perceber que eu estava totalmente diferente. Porque chegou num ponto que eu era outra pessoa, sabe? Eu tinha picos de humor, oscilação de hormônio. Então, no momento eu tava dando risada, tava feliz, 5 minutos depois eu queria bater em alguém, brigar com alguém. Queria ficar sozinho, isolado num canto, sabe? Um transtorno bipolar, vamos dizer assim, oscilações, né? E aí eu fui percebendo que eu tava vivendo pra minha vaidade só. Pra uma coisa que não ia me levar a nada. Entende? E tava virando outra pessoa, uma pessoa ruim por conta disso. Então, isso refletia nas minhas atitudes com a minha mulher, né? Ela percebia só de olhar na minha cara que eu era outra pessoa, sabe? Parecia que tinha uma aura negativa em volta de mim. Eu sentia que eu tinha um encosto demoníaco nas minhas costas, que sempre ficava me alfinetando assim no ouvido pra eu brigar, sabe? Arrumar motivo pra briga, pra ficar estressado, de mau humor, entendeu? Isso refletiu até nas minhas lives, inclusive, né? Lá nas minhas lives, 90% do tempo eu tô no personagem Super Xandão. E aí eu ficava estressado e ao mesmo tempo tentava puxar isso pro personagem pra fazer graça pra molecada também. Quebrava tudo lá, xingava meio mundo, sabe? É uma coisa que não dá pra explicar assim, pra descrever em palavras exatamente, mas é uma motivação que tem uma motivação ruim, uma coisa ruim que você sente, que você tem vontade de xingar, de brigar, sabe? De causar o mal pro próximo assim. Porque você tá mal, em primeiro lugar. E isso daí começou mais forte, especificamente quando eu tomei a trembolona, né? Que a trembolona dos esteroides, ela é um ou se não o pior. Nesse sentido aí, ela altera muito a sua mentalidade. A trembolona? Ela afeta muito o seu cérebro, muito mesmo. Tem até um termo que é a tremborrage, né? Isso, exatamente. Vem disso daí. Vem desse comportamento. Então você fica transtornado. Realmente você fica transtornado. Então e aí você minha mulher não chegou recomenda? Pra mim. Não, já falei pra molecada que eu sou o maior exemplo, né? Pra eles eu falo, eu passei por esse processo, eu entendo o que vocês pensam, a não ser que o cara, ele tenha decidido, por uma questão de vocação no coração dele, que ele tem que ser um atleta de fisiculturismo. Só que aí o que eu falo? Eu falo o seguinte, a romantização do fisiculturismo é uma farsa. Você tem que entender onde você está pisando. Esporte de alto rendimento, de alta performance não é brincadeira. Você vai tomar hormônio, você vai ter acompanhamento médico? Tá, saiba que o médico, a função dele vai ser amenizar o máximo possível os colaterais. Nada garante o que pode acontecer com você no futuro, certo? Cada pessoa tem um colateral diferente. Então você tem que entender que você estará abrindo mão de uma parte da sua saúde para competir.
E aí, se isso vale a pena ou não, quem determina é você. Pra mim, não. Pra mim, não. Pra mim, nada disso vale a pena. Eu cheguei nessa conclusão. Por isso que o alerta que eu falo pra galera hoje é esse. Não se envolvam com isso. Porque vicia muito. O esteroide vicia demais. É um negócio absurdo, porque você sente o super-homem. É o que eu tô falando. Sua testosterona fica muito alta, sua libido começa a operar no modo turbo. Nossa. E aí até os impulsos sexuais ficam maiores. A vontade do cara de... Se ele já tem problema com pornografia, ele vai ficar muito mais viciado. Se ele tem problema com sexo desenfreado, ele vai ficar muito mais viciado nisso. Pupunha, no geral, vai ficar muito mais viciado. Caramba, Porque cara. os hormônios, tudo vem. O nosso corpo, o cerne de tudo são os hormônios, certo? Então, se eu tenho já, em termos de condições naturais, eu tenho já problemas de vícios, se eu bagunço os meus hormônios, se eu extrapolo muito isso, se eu forço demais ainda os meus hormônios, né, injetando anabolizante, é natural que esses vícios operem também uma amplitude maior. É uma coisa lógica de se pensar, entende? Então você fica mais viciado ainda, isso te traz mais problemas ainda. Mas então você não recomenda. O que que você diria para um molecão aí que tá fazendo academia? A galera da academia começou a falar já, pô, cara, tem uns anabolizantes aqui legal, que a gente fica bacana. O que que você recomenda pro cara que tá querendo começar a usar anabolizante? Um conselho que você daria? Toma cuidado, porque se um cara vem te oferecer anabolizante, é porque ele talvez queira que você também tenha a oportunidade de se lascar que nem ele. As pessoas é assim, quando elas começam a fazer algo que elas sabem que é errado, elas tentam atrair outras pessoas para fazerem igual, porque isso faz com que elas se sintam mais confortáveis. Olha, ele também tá errando que nem eu. Por isso que muitas pessoas também oferecem drogas pros seus amiguinhos, entendeu? Vamos todo mundo usar droga, todo mundo fazer parte da mesma coisa suja. Não. Fuja disso daí. Você tá na academia, o cara veio te oferecer essa porcaria porque, sei lá, ele quer que você fique forte que nem ele, seja lá qualquer desculpa que ele dê, pegue e sai fora, não faça isso, não vale a pena. E eu sei que pra nós isso é um problema, porque quando eu tava na academia e eu via os caras fortes treinando que tomavam anabolizante, eu via a discrepância brutal, que eles ficavam mais fortes, sabe? Eu falava, poxa, mas eu não vou conseguir nunca ficar desse jeito se eu não tomar, isso é injusto, né? Eu pensava comigo. Mas é o contrário. Injusto, na verdade, é você deixar de ser o que você é por uma questão superficial de corpo, de criar músculo. Isso não existe. O ser humano não foi nem feito para isso, para começo de conversa. Nós fomos feitos para ter um corpo extremamente adaptável. O seu corpo tem que ser adaptável. Né? Você pega aí um marombeiro que precisa comer de 3 em 3 horas porque o cara tem que manter 110, 120 quilos, você solta ele numa floresta para sobreviver, ele morre. Não aguenta nada. Já começa daí já. Então as implicações, até para andar, para respirar, é pior. Então é viver de um modo no qual você não foi feito. Olha que absurdo. Então por que você quer, na verdade, virar escravo de uma substância, gastar dinheiro, um rio de dinheiro com isso, acabar com a sua saúde, por uma coisa que vai trazer o quê no final? Você vai se olhar no espelho e vai se sentir forte? E qual que é o sentido? Isso não existe. O que é ser forte para começar de conversa? É ter um bração de 50, 55 centímetros? Ou forte é o cara que faz o que precisa ser feito? Que sobrevive? Entende? Para começar, se nós não fôssemos capazes de sobreviver, se o ser humano não fosse capaz de caçar e sobreviver, passar por situações difíceis, né? De ter que lutar para justamente defender sua própria vida, se ele não tivesse passado por isso, a gente nem estaria discutindo isso aqui hoje. Então, assim, isso na verdade é a grande verdade é que muitas pessoas, eu não tô falando dos atletas profissionais aqui do fisiculturismo, eu tô falando de geral, de quem fica tomando, assim, anabolizante só para ficar forte, por pura questão estética. Na verdade, essas pessoas estão querendo dizer que são fortes do ponto de vista físico para tentar esconder uma fraqueza gigantesca que tá no espírito delas. Entende? Que é justamente a falta de amor próprio, né? A falta de amor ao próximo também, a falta de amor a Deus, de entender a verdade, né, sobre as coisas, a vontade que ela tem de querer parecer ser uma coisa para as outras pessoas que ela não é. Você entendeu? Olha como que tudo vem de uma desordem espiritual, em primeiro lugar. Então o cara ele não tem noção da verdade, então isso não faz sentido, né? Você tem que ser um cara normal, você tem que simplesmente treinar para fortalecer o seu corpo, sua mente, seu espírito, para ser saudável, para o seu corpo ser capaz de sobreviver a todo tipo de situação. Entende? E Faz acabou. sentido. Manter ali o seu percentual de gordura dentro dos parâmetros que são considerados saudáveis, ter um corpo maleável, ter mobilidade, né? Ter a capacidade de dar soco, de treinar uma arte marcial, de poder fazer tudo que você precisa fazer para sobreviver, entende? Eu penso exatamente nisso hoje em dia, né? Então eu digo isso porque na minha época de moleque, quando eu tomava hormônio, eu achava isso, que eu tenho que ficar fortão e gigantesco. E aquilo só fazia mal para mim. É uma pura questão de vaidade. Então, eu estava vivendo por um pecado, que é a vaidade. A vaidade, ela não é ruim quando ela é controlada.
Você ser uma pessoa vaidosa do ponto de vista que você quer se manter saudável, que você se olha no espelho e se sente bem, essa vaidade é saudável. Entende? Pô, vamos supor que você tem um defeito no seu dente. Seus dentes são tortos. Você fala pra mim que você quer corrigi-los porque você quer dar um sorriso e estar apresentável, isso daí é uma vaidade saudável, é perfeitamente compreensível, é o correto mesmo. Você quer se sentir bem, sabe? Porque também a pessoa, se ela simplesmente não tá nem aí pra ela fica esculachada. E é outra coisa ruim também que vai agradar o demônio, né? E não a Deus. Uhum. Não, Deus quer que você se sinta bem, que você seja forte, saudável, que você se sinta bonito, tudo isso, né? Por isso que o treino natural, ele vai te ajudar nisso. Você vai ficar bem, você vai se sentir bonito, forte de uma forma natural. Sua pele vai estar boa, seu cabelo vai estar bom, porque os hormônios eles bagunçam tudo. Solta um monte de espinha na sua cara, muda o seu cabelo, muda o seu rosto, te deixa mais envelhecido, é só colateral porcaria só. A pele fica mais oleosa, tem o atrofiamento também do testículo. Sabe, você deixa de ser o que você é, cara. Pra simplesmente se olhar no espelho e, sei lá, ver que, sabe, você tá com um braço de um determinado tamanho e você é foda por isso. Ai, coisa nada a ver, coisa nada a ver. É, rapaziada, pega o conselho aí de quem já usou e se arrependeu, viu? Não vira nada, cara. Não tive nada de bom, nada. Só coisa viu? ruim disso daí. Só coisa ruim. Eu sou bem honesto sobre isso, por isso que eu parei com essa porcaria aí. Hoje eu uso a Testo em gel, né? Porque eu faço acompanhamento médico. Testo em gel. Eu preciso passar a pomada de testosterona, passo ela no braço todo dia, porque eu preciso manter minha testosterona nos níveis naturais. Normais, que né? é por volta de 600, 650. Pra manter tem agora... 600 de testo. O último exame que eu fiz deu 640, por aí. Ah, legal. Então, assim, agora ela fica assim, dentro do parâmetro normal. Se eu simplesmente parasse de usar, aí minha testo ia afundar lá e ia ficar totalmente improdutivo, né? Ia ficar com a testo muito baixa. Então, esse é um colateral que hoje, infelizmente, eu tenho. Eu acabo dependendo dessa testo em gel para me manter com esses parâmetros naturais, né? Entendeu? Só que é o seguinte, uma observação que é importante aqui. Você fazer reposição hormonal, isso não é ruim. Isso é bom. Se a pessoa precisar. Homens, inclusive, depois dos 40 anos, a testo começa a cair. Alguns precisam fazer reposição. É normal isso daí. A reposição é para manter sua testo em parâmetros naturais e saudáveis para que você continue com suas atividades. Para que você continue tendo disposição para treinar, para trabalhar, para sua mente continuar operando bem. Porque o hormônio é vida. A testosterona é tudo pro homem. Sem testo, acaba o homem. Então, se sua testo começa a cair muito... Já era. É como se você morresse. Não pode. Aí você vai no médico, você faz uma reposição hormonal. A reposição hormonal não tem absolutamente nada a ver com pessoas que usam anabolizante para fins estéticos ou fins de competição. Isso é outra realidade, entendeu? Ou uma pessoa aleatória aí que fica tomando um monte de anabolizante porque quer ficar forte. Isso não tem nada a ver com reposição. A reposição é controlada. Você toma dosagens que são controladas para manter sua testosterona num determinado nível, que é saudável para você. E ponto. Isso aí é reposição. Rapaziada. Bom, então, o papo tá bom, Xandão, mas eu preciso urinar. Vai, bora lá.